Da paz por Jesus Cristo, do TikTok também. Que Deus os abençoe, fortaleça. Uma boa tarde de sábado, boa noite de repouso. Vamos começar mais um vídeo. Estou feliz com o Senhor, até que o Senhor tenha nos ajudado. Eu quero agradecer a vocês cada dia pelas mensagens que têm enviado. Vocês são bênçãos que Deus colocou no meu caminho. Que Deus os abençoe. Continue nos abençoando para a glória do nome dele. Vamos hoje falar mais uma vez da palavra do Senhor, alguns versículos. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. E eu quero mais uma vez falar para vocês. Eu não falo de religião. Eu falo de Jesus Cristo, eu falo de Deus. Das suas promessas, dos testemunhos, tudo. O Verrete vai fazer um gol de mão. Então, é a promessa que é nosso arrebatamento da igreja, quando Jesus vier buscar o povo santo, lavado, remido. Porque estiver vigiando, subirão. Eu estou aqui para falar de Cristo, falar de Deus. Eu não falo de placa de igreja. Eu não falo de religião. A nossa religião é ajudar os órfãos, os necessitados e assistir as viúvas e os desamparados. Essa é a verdadeira religião, verdadeiro cristianismo. Nós mesmo lá em Atos dos Apóstolos, quando a igreja começando, todo mundo passando necessidade, e os apóstolos se reuniram e todos vendiam suas propriedades e partiam, estavam todos de comum acordo. Não faltava esse verdadeiro cristianismo. Vamos começar hoje, 2 Crônicas, capítulo 30, 27. Esse versículo eu deixo no TikTok e estou deixando agora no começo do nosso vídeo. E deixo todo dia digitado no Messenger. Aqueles que têm um Messenger, que me acompanham, tem essas mensagens. Então, 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 7. Então os sacerdotes, os levitas, se levantaram e abençoaram o povo. E a sua oração já foi ouvida, porque a sua oração chegou até a sua santa habitação aos céus. Aqui, o escritor do livro 2 Crônicas está falando do poder da oração. Da oração feita com amor, com sinceridade. Oração feita com espírito. Não é querendo nada em troca, mas que as bênçãos do Senhor venham sobre todas as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a oração que os sacerdotes, os levitas levantaram para abençoar o povo. A nossa oração, as pessoas pedem oração, eu tenho muito pedido de oração. A gente tem que fazer uma oração sincera, voltada para aquela pessoa, para a necessidade dela. Mas a gente nunca pode deixar de frisar que tudo é feito conforme a vontade do Senhor. Ele é que sabe o tempo, Ele conhece a nossa necessidade, a nossa luta. É Ele que conhece então a nossa oração. Desde que ela seja sincera, ela é ouvida na santa habitação do céu. Ela é ouvida por Deus. E como nós vemos nas Bíblias, tem resposta. Toda oração não fica sem resposta. No tempo de Deus, Ele vai responder. Ele ouve a oração, nossa oração do dia a dia. Ele conhece todas as coisas. Então nossa oração tem que ser feita com sinceridade, nos derramar perante o Senhor, clamando pela misericórdia de não só pela minha vida, pela minha família, pela minha parentela, mas por todos aqueles que estão sobre essa face da terra. Então aqui os levitas, os sacerdotes, levanta e abençoa o povo e ora pelo povo. E a palavra é bem clara. Aqueles homens, os levitas,
o sacerdote levantar na sinceridade, sabendo que a pessoa está necessitada, as lutas que deveriam e as lutas que ele estava passando. Então eles se levantam, oram e após a oração eles abençoam o povo. E com uma palavra bem clara, a oração foi ouvida. E a oração chegou até aos céus. Ela tocou no coração de Deus. Assim está escrito para que nós venhamos ter certeza da nossa oração ser ouvida e no tempo de Deus ser respondida. Não cesse de orar. Ore, 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 que a resposta virá. A tua bênção vai chegar. Tudo conforme a vontade de Deus. Jesus Cristo fala nos Evangelhos, não deixe de orar, bate, bate, e um dia vai se abrir. Pede, pede, que vai receber. É o próprio Jesus Cristo que fala para a gente. Então não cesse de pedir, não cesse de orar, não cesse de clamar ao Senhor, que no tempo certo a sua resposta virá. Essa é a mensagem do livro de 2 Crônicas, capítulo 30, versículo 27. Vamos para mais um vídeo agora, iniciando assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, pelo alimento, pela tua graça, pela família que o Senhor deu, pelo ministério, Pai. Obrigado por ser o Deus Santo, nós pecadores, Pai. Pai, fala, perdoa os nossos pecados, perdoa minhas falhas, minhas transgressões, por obra, pensamento, ignorância, o que eu vi que eu posso fazer que desagrade ao Senhor, perdoa-me, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela, somos pecadores e sabemos que entristecendo o teu Espírito, Pai. Fala conosco hoje para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 30. Que não sei o que eu quero falar, nem o que nós queremos ouvir, mas que teu Espírito tenha a falar conosco. Que seja tudo para a glória do teu santo nome. Amém. Irmão, o livro de 1 Coríntios, capítulo 8, fala os alimentos sacrificados aos ídolos. Nós sabemos, irmão, que hoje, no século 21, nesse ano de 2025 que nós vivemos, tem muitas pessoas que fazem oferenda aos ídolos. Pessoas que sacrificam aos ídolos. E muitas vezes tem pessoas que faz esse alimento oferecendo a um ídolo, a um santo, a uma imagem. Nós sabemos que acontece isso hoje. Minha mãe, uma das minhas irmãs também, tem 2 filhos, ela fazia esses votos com um santo, esqueci o nome agora, não passou o nome do santo. Aquele ficou de criança que dá doce, então elas faziam. Mas passou um tempo, elas deixaram, porque elas viram o erro que elas estavam cometendo. E assim nós sabemos que esse mundo, muitas pessoas sacrificam aos ídolos, faz sacrifício. Quantas vezes você é convidado para uma festa, principalmente no Nordeste, tem muito, né? Aqueles caruru, né? Tem muitas oferendas ali. Eu já morei numa cidade no estado da Bahia e eu vi aqui toda sexta-feira tinha aquela oferenda. Não que eu participava, mas vi, eu mesmo fui ali, estive presente para entender como era aquilo. Não, eu ainda não era cristão evangélico. Eu ainda não estava na presença do Pai. Mas talvez seja um aprendizado que eu tive. Deus sabe o nosso futuro, sabe todas as coisas. E talvez Ele ali, através daquelas pessoas, me levou até ali, era o esposo da minha tia e outro amigo dele, eles me levavam ali, me convidavam, eu ia. Então nós sabemos que tem muitos hoje fazem muito sacrifício aos deuses, aos demônios, aos ídolos. Quando nós não sacrificamos a Deus, estamos sacrificando aos demônios. Não sou eu que falo, é a Bíblia. Eu estou falando a interpretação que eu tenho da Bíblia. A interpretação é essa. Então, irmão, eu conheci muitos meus avós faziam sacrifício. Se você não está sacrificando, como está nos mandamentos, hoje não tem mais sacrifício, né?
Nosso sacrifício é o arrependimento, é o jejum, é a oração. Não precisa mais sacrificar animais, como sacrificavam no Velho Testamento. Para o pecado, tinha um sacrifício, né? Era o sangue dos animais que pagava pelos nossos erros. Mas veio o Cordeiro Imaculado, Jesus Cristo de Nazaré, e ele se fez o Cordeiro para levar todos os nossos pecados, nossa enfermidade. Ele fez esse Cordeiro para nos perdoar de toda a maldição dessa terra, toda a maldição que nós contraímos. E nós sabemos que sacrifício fez, eu já vi, eu já tive presente, não participando, mas curiosidade. Quando a gente é novo, quando a gente tem muita curiosidade para ver essas coisas, saber como é. E como meu pai me ensinou, se eu achei que eu vi que não era bom, que não era para mim, afaste. E sempre eu procurava me afastar quando eu vi que não era para mim. Eu não sei porquê, mas eu entendia que aquilo não era para mim. Eu não sei porquê. Eu era cego, surdo e mudo espiritualmente. Então, vamos ter algum versículo. Ora, não tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento enche, mas o amor edifica. E se alguém cuida de saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse conhece de Deus. Assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que há um outro Deus, senão um só. E que não há um outro Deus, senão um só. Quantas pessoas... Meu pai, ele tinha uma estátua de São Jorge. Eu trabalhava no caminhão. Eu não sei na época como era dele ou como é que era. E ele tinha uma estatueta de São Jorge ali no capô do caminhão. Quando ele saiu desse serviço, ele levou aquela estatueta para casa e deixou lá em casa. E ele falava que ali era meu santo protetor, que ali era meu guarda, a inocência, a cegueira espiritual. E eu passei na minha meninice, olhar sempre aquela imagem e pedir alguma coisa a ele quando eu tinha que pedir. Mas eu descobri no decorrer da minha vida que esses ídolos nada não faz nada por nós. Eu não sei porquê, mas eu gostaria sem entender ainda de Bíblia, sem ter a Bíblia, sem ler a Bíblia. Meu pai tinha, mas minha mãe, meu pai tinha uma imagem de uma santa, era uma imagem redonda, ou marrom, eu esqueci o nome dela, e minha mãe tinha uma santa branca, a estatueta branca. Meu pai era na Santa Conceição, minha mãe parece que era das Graças. E todo dia eles acendiam uma vela para aquela santa, para aquele santo. Chegou um tempo que meu pai fez uma vasilha com azeite, porque era um mudo bem feito. E ali ele põe aquele azeite, pôs um pavio na latinha, e aquele tempo ficava noites, dias e dias, até acabar aquele azeite. Antes de acabar, ele ia lá, colocava mais, ia vasilha. Era um ídolo que ele tinha, minha mãe tinha. Com o passar do tempo, esse ídolo sumiu lá de casa, não sei por quê, mas sumiu. Talvez ele entendeu que aqueles irmãos não faziam nada por ele. E assim é. Muitas pessoas hoje, eles adoram esses estatuetas, adoram imagens. E tem pessoas que deixam de adorar essas imagens para adorar seu filho, seu cônjuge, adorar seu carro. Tudo é idolatria. Quantas pessoas andam aí sacrificando? Nós sabemos na Bíblia tem, nós vimos lá no Velho Testamento, aqueles homens do povo de Israel que para deixar de adorar o Senhor, para sacrificar seus filhos, suas filhas aos demônios.
Deus não quer esse tipo de sacrifício. Aí muitos entendem esse sacrifício quando Deus mandou Abraão sacrificar Isaac, mas o sacrifício não foi consumado. Quando o sacrifício, Abraão foi para imolar seu filho, Deus falou, o anjo do Senhor falou, não faça isso. Mas hoje nós sabemos que tem pessoas aí que sacrificam seus filhos aos demônios, não é a Deus. Deus não quer esse tipo de sacrifício. O nosso sacrifício foi feito lá na cruz, quando Jesus entregou a vida por nós, levou o nosso pecado. Esse é o sacrifício que Deus quis. O sacrifício do homem, Jesus Cristo, Filho de Deus. Sacrificou por mim e por você. Hoje não tem mais sacrifício. Vamos continuar o versículo 5. Porque ainda que houve muitos, que haja também alguns que se chamem Deus, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus e Pai, de quem é tudo, para quem nós somos vivendo. E um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Então está bem entendido, irmão. Só existe um Deus, um Pai, só um Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você. Jesus Cristo que hoje está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Não tem nenhum ídolo. Uma certa feita, eu estava ouvindo um noticiário, eu teve de ter uns... Eu era bem novo ainda. Estava lá no Rio. Meu pai, eu sempre deixava um carro com rádio de pé para escutar futebol, ou música. De repente foi interrompida a programação e falou que o Papa daquela época, não lembro qual foi o Papa, não lembrando certo, falou que a Igreja Católica, não estou julgando o catolicismo, não estou julgando ninguém, não estou falando de igreja, foi um noticiário que eu vi no rádio, tinha caçado São Jorge, que ele não fazia mais parte, porque ele fazia parte do terreiro de Macumba. Essa foi a notícia que foi dada naquela época. Eu lembro bem, o nome do jornal era Bandeirante no Ar, na Rádio Anhanguera. O narrador era José Luiz, José Divino. Todo dia, de uma hora ele entrava. E à noite eu perguntei ao meu pai. Ele falou, meu filho, eu não sei te explicar, mas isso é Deus, sabe? É só Deus. Então eu entendi que aquele que meu pai falou que era meu protetor, era o que me ajudava, ele não podia fazer nada por mim. Se ele foi caçado pelo homem, o que ele podia fazer por mim? Não podia fazer nada, né? E nós vemos muitas dessas coisas acontecer no dia de hoje. Pessoas adorando tantos ídolos que teve na terra, né? Nós sabemos do Padre Cícero e muitos outros. Padre Cícero está no Ceará, tem a irmã Dulce. São pessoas que o povo diz que é santo, mas talvez eles procuraram santificar, mas ele não chegou em nenhum, nem para mim, nem para você, nem para nenhum daquela época, e falou que eles eram santos. Santificaram eles pelas obras, mas por eles, o homem que santificou, não foi Deus. Agora isso não é problema meu, é problema da pessoa que fez com Deus. A pessoa também que, esse santo que põe o nome aí, a igreja, ou o homem, sei lá quem for, santificou, ele não tem problema nenhum. O problema é de quem fez, é de quem adora. O problema é de nós. Se eu adorar uma dessas pessoas, um desses santos, o problema é meu, eu e Deus. A pessoa, ela partiu, ela está dormindo com Deus. Ela não pode fazer nada por mim e por você. E nem pode se defender. Eu creio que esses que o povo diz que são santos, que ele ouvisse essa idolatria, eles levantariam e falaram, pediu ao Senhor, eu não falei para ninguém que sou santo. Eu pratiquei obras, eu fui para fazer o bem, mas eu não falei para ninguém que sou santo. Então isso aí é problema, né?
da pessoa que fez aquele santo. A pessoa que faz altares é problema dele e Deus. Se eu faço um altar aqui em casa, se eu coloco uma imagem, aquela imagem não tem nada a ver. Pode ser um demônio, pode ser que a pessoa santificou, ele não tem nada a ver. O problema é eu que construí o altar, que passei a deixar adorar a Deus para adorar aquela estatueta, aquela imagem, aquele nome. Mesma coisa é com a família. Se eu amo, adoro a minha esposa, acima de tudo, ou meus filhos, é um problema que eu tenho para acertar no dia do juízo. Porque não devemos adorar nada que tem embaixo do céu, somente a Deus. Espero que me fiz entender, que o Espírito Santo nos faça entender. E quando os irmãos for orar, peço a Deus que me dê esse discernimento, para juntos nós aprendemos. Versículo 3 do capítulo 9, 8 diz: por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Se você vai na mesa do ídolo, se você é convidado, se você não come porque ele falou que aquele sacrifício do ídolo, é para não escandalizar. Mas come. Primeiro ore, apresenta aquela comida e ore a Deus. Porque se a comida escandalizar o meu, se a sua comida escandalizar o teu irmão, não mais coma, não escandalize as pessoas. Eu já aprendi que quando a gente é convidado, se a pessoa não fala que é sacrificado aos ídolos, que é um oferecido aos ídolos, a gente vá e ore para que Deus santifique aquele alimento. Mas se a pessoa nos alertou, é sacrificado, é um sacrifício aos ídolos, como tem essas festas que vem agora, festa junina, não vá, para não escandalizar o teu irmão. Não vá, não participe. Aqui perto da minha casa tem essa festa junina. Eu não vou para não escandalizar. Tem minha irmã que trabalha na igreja, tem os filhos dela, tem meu cunhado que ajuda. Então eu não vou para não escandalizar. Nem ele, nem as pessoas que estão ali. Que mais o Espírito Santo fala no nosso coração. Vamos orar, meus irmãos. Soberano, glorioso, eterno Pai, apresento a Ti para a nossa necessidade, as nossas lutas, as nossas dificuldades do dia a dia. Peço ao Senhor, Pai, nessa hora, visita o lado dos teus filhos, das tuas filhas, abre portas, cura para essa enfermidade, guerreia a guerra do teu filho, da tua filha, ajuda eles a vencer essas tribulações que vêm sobre eles, Pai. Abençoa o lado de cada um dos teus filhos, Pai. Conceda um final de semana abençoado, para a glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, estamos com 259 inscritos no YouTube hoje, completou 259. Você que tem acesso ao YouTube, se inscreva também. Me ajuda a divulgar esse canal. Compartilhe com seus amigos, seus vizinhos. Que Deus abençoe. Um abraço, irmão Jorge. Jesus Cristo está voltando, meus irmãos. Ele virá. Não sabe o tempo, né? Mas ele virá. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz. Senhor, Senhor do Espírito, bom final de semana. Uma ótima noite de repouso.